Pessoal da igreja, que a paz do Senhor, amém? Sentados mesmo, podem abrir as Bíblias de vocês em Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Uma palavra muito conhecida. Eu quero repartir com vocês aquilo que Deus ministrou em meu coração. Uma palavra muito simples, mas eu serei bem objetivo, bem claro nas minhas palavras, bem transparente. Vou tentar falar numa linguagem que todos consigam entender, né? Amém? Abram o coração de vocês, porque eu acho mais importante do que a semente é a terra onde a semente vai ser lançada. Amém, igreja? É uma honra poder servir a casa. Todos me conhecem, estou sempre aí brincando, dando risada, dando pitaco no negócio de todo mundo, né? Mas é com amor, é com alegria. E agora a gente vai repartir um pouco daquilo que Deus faz com a gente, né? Eu sempre digo, né? Eu não abro a Bíblia procurando uma mensagem. Eu abro a Bíblia como um espelho. E quando é para mim ministrar é muito desafiador, porque geralmente eu não tenho e nunca tive o costume de abrir a Bíblia e procurar. Eu quero algo para tirar da Bíblia para ensinar para alguém. Não que isso seja errado, mas Deus fala comigo e eu vou para a Bíblia daí para confirmar aquilo que Deus falou. Às vezes até num pensamento, numa conversa, conversando com alguém, Deus ministra o coração da gente. Olha aí, um belo assunto para falar com a igreja, né? E é dessa forma aí que Deus fala com a gente, né? Eu admiro aquelas pessoas que conseguem ir lá conhecem toda a teologia. Eu acho lindo, na verdade, mas eu não sou um exímio conhecedor da teologia, né? Eu estudo, eu procuro, mas dentro do básico. Mas quero repartir com vocês, amém? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. O filho disse: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra você, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçados aos seus pés. Tragam um novilho gordo e matemo-nos. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então chamou dos seus servos e perguntou: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos trabalhando como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, pois ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, né? Se nós lêssemos até aqui, estava ótimo. Tava bom, se nós pegasse só esta parte aqui, fôssemos para casa e refletisse,
eu tenho certeza que o Senhor falaria aos nossos corações. Eu me criei escutando a palavra do filho pródigo. Me criei a vida toda, não sei quantas inúmeras vezes talvez vocês já escutaram a palavra do filho pródigo. Nas tendas da bênção, lá em Sapiranga, palavra do filho pródigo, para o pessoal voltar, aceitar Cristo de novo. E inúmeras vezes, a palavra do filho pródigo. E a gente começa, e eu quero falar sobre os filhos pródigos, né? A gente às vezes foca apenas no que saiu de casa e esquece do filho que está pródigo dentro de casa. E eu rapidamente quero falar dos dois, sobre o meu ponto de vista, sobre aquilo que o Senhor ministrou em meu coração. O filho mais novo começa com, eu escrevi aqui, a ilusão da liberdade. Ele queria a autonomia, mas não sabia o peso da dependência. O filho é aquele que quer o luxo da casa do pai, mas não quer a responsabilidade que a casa do pai traz junto com o luxo, com os benefícios da casa do pai. Ele queria todos os bens que o pai tinha para dar a ele, mas não queria as regras da onde todos esses bens vieram e foram construídos. Porque construir algo demanda tempo, demanda processo, demanda você ser quase obstinado quando você quer algo. Você tem que ter, na nossa linguagem, convicção do propósito, porque senão você desiste. Então o pai tinha algo a dar, o pai realmente tinha benefícios, tinha coisas a dar. O filho queria tudo isso, mas não queria entender o processo que o pai passou, porque o pai tinha aquilo. Então este filho, esse primeiro filho pródigo, ele olha para o que o pai tem para dar para ele e quer apenas os benefícios, e ele se ilude com essa falsa liberdade, porque não existe solidão maior do que você estar longe da presença de Deus. O problema não é você estar longe da sua casa, o problema é você estar longe da presença de Deus. Porque quando você entende que a presença de Deus é o melhor lugar que você tem que estar, você pode estar dentro de um hospital como a mãe daquele moço está, você pode estar dentro de qualquer lugar, mas se você estiver dentro da presença de Deus, você vai se sentir em casa. E esse menino não entende isso. Ele quer o que o pai tem para dar. Ele quer os benefícios da casa do seu pai e vai viver essa falsa liberdade. Vivia com o pai, mas nunca teve prazer na presença. Quem rejeita o pai por um instante de prazer não entende o valor da paternidade eterna. E esse filho sai de casa, pega as coisas dele, pega os direitos dele e sai. E vai viver distante, gastando o que foi construído com propósito, gastando fora da vontade de Deus. E o Luiz Hermínio fala uma frase que é muito clichê, e eu amo essa frase dele, que ele diz: não existe nada pior para um homem, para um ser humano, do que você ser bem sucedido naquilo que Deus não te chamou. Porque às vezes a gente acha que está ruim, mas se o teu ruim é dentro da vontade de Deus, acredite, ali na frente você vai ver que é bom, que é perfeito e é agradável. Aguente, é só um processinho. Agora, se o teu bom, aquilo que nós, Ederson, julgamos ser bom na nossa aparência, na nossa régua, nos nossos olhos, a gente julga ser muito bom e está fora da vontade de Deus, acredite, não passa de ilusão e vaidade. Não adianta você ter o carro do ano, ter dinheiro na conta do banco, se você estiver vazio, sem propósito. E acredite, uma vida sem propósito, você vai tentar se encher de tudo e nada vai te preencher. Por que hoje na nossa geração o funk está tão em alta? Por que hoje na nossa geração a droga, a bebida está tão comum, está tão natural? Você anda nas grandes faculdades de São Paulo, a bebida, a droga é escancarada. Por quê? Já se perguntou por quê? Porque na ausência de um pai, o funk está se tornando o pai de uma geração. Porque na ausência de um pai,
as bebidas, a droga, está se tornando o pai de uma geração que está sem o pai, que não entendeu, que trocou aquele momento de alegria, de uma falsa liberdade, trocou uma paternidade eterna. E é para isso que nós estamos aqui hoje, talvez em um domingo à noite, reunidos, para entender que existe um Deus que vai suprir esta falta, que vai entrar dentro dos baile funk, que vai entrar dentro de quartos com depressão, e vai resgatar, que vamos saquear o inferno. Isso é viver uma vida com propósito. É isso, Gabi. É isso. E esse jovem pega tudo, Rafa, e vai e gasta da maneira com que ele acha certo. E isso é confrontante, porque tantas vezes a gente está vivendo aquilo que a gente orou e pediu a Deus, e Deus deu para a gente. E a gente está gastando da maneira errada o fruto daquilo que a gente muito orou. A gente é hipócrita demais. Porque a gente ora, pede, diz: Deus, me prospera que eu vou abençoar a tua obra. Faz isso que eu vou fazer aquilo. A gente faz tudo isso, a gente vai, se dedica durante todo aquele tempo. Quando Deus pega e dá, o que a gente faz? Esquece tudo e vai viver a nossa vida. Aí a gente começa a olhar para tudo aquilo que um dia a gente se dedicava muito. A gente olha para trás e pensa: não, aquilo é bobagem. Por quê? Porque a gente já alcançou o que nós queríamos. E alcançamos às vezes sem propósito. E esse menino vai. E a Bíblia diz que ele cai em si. Reconhece a sua falência e decide voltar. Não como filho, mas como servo. E o arrependimento é o portal de volta para o abraço que nunca deixou de esperar. Eu escrevi aqui: quando a fome chega, até os orgulhosos aprendem a orar. E Deus corrige quem ama. Por que às vezes a gente, como pais, a gente peca? Porque a gente às vezes não quer repetir o que repetiram com a gente. Às vezes a gente não quer corrigir, né? Às vezes a gente cuida porque a correção a gente sabe que vai doer. Sabe, Rafa? Punição é correção sem amor. Agora, correção com amor é tratamento, é cura. E a gente tem medo, às vezes, de machucar alguém quando tem que falar a verdade. A gente tem medo, Carol, de chegar em alguém e dizer: ei, você precisa criar vergonha na cara. Porque a gente tem medo de magoar, a gente tem medo de ferir. Não queremos quebrar o elo de amizade. Que amizade é essa que tem um limite, aonde eu não posso te falar a verdade que vai te fazer mudar? Que amizade é essa, aonde o pastor não pode te falar tal coisa, porque se tocar lá no teu pecadinho de estimação, ele deixa de ser o pastor na mesma hora e vira teu inimigo. E aí a gente vive nessas linhas tênues que não faz sentido. A gente precisa se tornar um grupo, uma geração, aonde entenda que o verdadeiro amor está em falar, em criarmos essas pontes e ter a liberdade de falar um para o outro o que realmente a gente às vezes está vendo. Esse menino cai em si e pensa: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar. E a Bíblia diz, eu fui pesquisar no GPT, e a Bíblia diz que o pai vai correndo encontrar o filho. Porque a graça não está condicionada ao quanto eu sou bom. A graça não está condicionada ao quanto eu errei ou às palavras que eu vou falar no momento em que eu me arrependi. A graça está condicionada àquilo que ele já fez. O filho estava voltando para casa pensando em ser um servo. A graça já tinha recebido e estava correndo ao encontro dele para receber ele como filho. Deixa eu te dizer algo, querido. Independente do quanto a gente já tem errado, do quanto eu errei, do quanto você errou, a graça de Deus está aqui para confrontar tudo aquilo que às vezes nos julgam, que às vezes o nosso próprio psicológico está julgando a gente, e a graça está correndo ao nosso encontro dizendo: ei, eu vou restituir, eu vou colocar o anel de novo, eu vou te dar de volta. Isto é a graça.
O problema é que a gente quer colocar uma condição para a graça. A gente quer colocar um preço para a graça. Eu tenho que fazer tal coisa até aqui, A, B, C. E a graça não tem preço. Graça é quebrantamento. Graça é você reconhecer. A partir do momento que você reconhece, a graça te alcançou. É essa graça. É essa graça que a igreja de Cristo tem que transbordar. É essa graça de menos julgamento e mais abraço. É uma graça que corre ao nosso encontro. Quando às vezes a gente quer mendigar, Deus quer colocar a gente na mesa. Aquele menino saiu de dentro da casa para desejar comer no chão com os porcos. A graça tira ele. Ele estava querendo voltar para casa, querendo comer no chão de volta. A graça pega ele e coloca ele na mesa de novo. Porque o lugar que Deus tem para nós não é no chão. Não é no chão. Independente do tamanho da nossa rebeldia. Porque se eu fosse colocar um título nessa mensagem, eu colocaria Os Rebeldes. Porque um tinha tudo e queria tudo que o pai tinha, e nada do que o pai, nada dos princípios. Ele queria apenas os benefícios. E esse foi escancaradamente, viveu a vida dele, errou, caiu em si, se arrependeu, voltou, alcançou a graça e está lá como filho de novo. Uau, amém. E que bom se todos nós fizéssemos isso. Eu te diria que daria menos problema. Se todos pegassem, saíssem, vivessem a sua vida, fizessem o que tinha para fazer, caíssem em si, se arrependessem verdadeiramente e voltassem, agora vai. Amém. Mas e o filho que está dentro de casa? Vamos para ele? O segundo filho obedece às regras, mas não compreende o coração. Serve ao pai, mas age como servo. Sua justiça própria o impede de se alegrar com a misericórdia alheia. O orgulho espiritual é mais sutil que a rebelião, mas igualmente destrutivo. Alguns estão há anos dentro da igreja, mas ainda batem na porta da festa. Quando esse filho mais novo é recebido, estão em festa, a Bíblia vai dizer que o filho mais velho chega da onde? Do trabalho. Porque ele está tão envolvido com o trabalho, chega e pergunta o que está acontecendo, que já não conhece nem, não consegue nem reconhecer uma festa mais. Ele se envolveu tanto no serviço que perdeu a intimidade do coração do pai. Ele está tão envolvido em ser servo, em cumprir os seus compromissos, que esqueceu a parte de ter relacionamento. Esqueceu. Ele está lá fora. Está tendo a festa. Que festa que está tendo? Ele chama o servo e pergunta: que festa é essa que está tendo? O servo diz para ele: ei, o seu irmão voltou, estamos comemorando. Ele se irou. Porque não adianta você estar todos os dias aqui trabalhando e não entender do coração, do amor, da graça, do perdão. Você está vindo fazer o que aqui na igreja todo domingo, querido? O que? Para o seu ego? Para você se sentir melhor? Porque você criou algo místico na sua cabeça, que você vem no culto domingo e a tua semana vai ser maravilhosa? Queridos, aqui é apenas um reflexo do nosso dia a dia. Amanhã, na segunda, a gente continua sendo filho de Deus. A gente continua sendo pai. Temos todos os nossos desafios diários. Como provedor, como protetor. As mulheres como mãe, como cuidadoras dos seus lares. Ainda tem umas que ainda trabalham. A gente não vem aqui brincar de oba-oba. Existe um propósito em tudo. E a gente precisa começar a participar desta festa que o Senhor está dando. Porque existe uma festa, e às vezes a gente está de fora da festa. A gente está vindo para a igreja, mas não participa da festa, porque não entende do coração do Pai. Aí a gente fica julgando quando alguém perdoa alguém. Aí a gente fica julgando quando alguém não fala o que a gente quer ouvir.
aí a gente acha ruim, ou quando alguém fala aquilo que era para nós ouvir também. Esse filho vai e pergunta como, e a Bíblia diz que ele vai se encher de ira, porque ele tem um padrão. Ele faz não porque entendeu a relação. A Bíblia vai dizer que ele pede um cabrito. Ele diz: eu estou trabalhando aqui igual um escravo. Olha a maneira com que ele se vê. Igual um escravo, nunca pedi nada. O Senhor nunca me deu um cabrito. Às vezes a gente está assim na igreja, anos vindo no culto querendo o cabrito. Qual é o cabrito que tu tem pedido a Deus? Qual o cabrito que você tem pedido a Deus? Você tem vindo na igreja por quê? Qual é o cabrito que você quer que Deus pegue e coloque na tua frente? O que é o teu cabritinho? Eu acho que está na hora de nós, como igreja, se levantar e entender que Deus não tem um cabrito para te dar. Deus tem do bom e do melhor para dar para a sua igreja. Quero te convidar, querido, a você raciocinar um pouco comigo. Será que você não tem pedido cabritos? Será que você não está vindo na igreja como uma moeda de troca, dizendo: Senhor, eu estou fazendo tudo certinho, eu vou na célula na quinta-feira, eu ajudo na cantina, quando a pastora pede doação, eu dou doação, eu vou no culto, eu chego na hora, eu faço isso, eu faço aquilo, agora me dá o meu cabrito. É o mesmo que está sentado na mesa, sentir o cheiro da comida e achar que está se alimentando. O Senhor tem mais, queridos. Mas o Senhor tem para filho, não é para escravo, não. O Senhor tem para filho, é por isso que o povo lá do deserto saiu do deserto comendo cebola e repolho a vida toda. Veio comer maná, queria reter o maná, estava reclamando, queria voltar a comer cebola. Queridos, quando o Senhor te dá, não é para reter, é para compartilhar. Por isso que lá no deserto a comida não era para guardar, não era para reter. O dia que reteram, morreram. É o cabrito. Aí a gente está assim, às vezes uns mendigos espirituais, sabe? Fazendo uma troquinha, Ederson. E aí estamos reclamando por que algumas coisas ainda não aconteceram. É porque tu está pedindo o cabrito. É porque tu ainda não, você está limitando o que Deus tem para você. Está limitando o que o Senhor tem para você. Está fazendo as coisas como servo, como escravo, e não como filho. Porque o filho, quando eu tenho certeza, se eu ir lá e pegar a Helena no Kids, tem 5 anos de idade, trazer ela aqui, colocar um prato de sushi, nada contra quem come sushi, tá? Colocar um prato de sushi na frente dela, e uma costela mal passada do outro lado, e perguntar para ela: qual teu pai vai gostar? Eu tenho certeza que ela vai responder o certo. Absoluta. Sushi. Porque o filho não fica ali se cuidando para ver o que o pai gosta. Ele caminha tão do ladinho do pai que não precisa nem perguntar, ele sabe. Ele sabe o que o pai está fazendo. Quem está tão pertinho de Deus, não precisa alguém vir e puxar a orelha e dizer: ei, faz aquilo, faz aquele outro, faz aquele outro. O irmão, o crente carrinho de mão que a gente chama, né? Que é aquele que tu tem que pegar e empurrar ele. Não, quem é filho está tão perto do pai que sabe o que o pai está fazendo e se envolve no que o pai está fazendo. Você se envolver. E deixa eu te dizer uma coisa que talvez vai te confrontar. Se você não está envolvido naquilo que o Senhor está fazendo, deixa eu te dizer, para de procurar serviço. Talvez você tenha que procurar relacionamento.
relacionamento. Eu vou repetir, é o relacionamento que te coloca no serviço. É o relacionamento. Enquanto você buscar serviço para ter relação, o dia que o serviço acabar, acaba a relação. Agora, quando você procura a relação, você se envolve naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está movendo, e você vai ver que a condição vai vir, que as coisas automaticamente vão acontecer na tua vida. Você está envolvido. Você está envolvido, Fernando. É natural, porque a obra de Deus não é na pressão, não é no faz que eu estou te mandando, não. Isso é relacionamento, é relacional, isto é relacional. Na relação é que as coisas acontecem. É na mesa que o pão é partido. Foi na mesa que Jesus pegou e disse: ó, eu vou repartir o que é de mim. É na mesa que Deus reparte. É na relação. Todas as vezes a Bíblia fala muito em mesa. É na mesa que a cura acontece. O culto é maravilhoso, existe uma mesa aqui espiritual sendo servida, mas é no dia a dia, é na mesa. E parece que a gente parou de fazer o simples, pastor. Parece que a gente pegou e pulou o simples porque é simples, e a gente quer fazer o que é difícil. A gente quer fazer o que é difícil. E é o simples que a gente tem que voltar e começar a refazer o simples. O que é o simples? O que é simples para você? Sentar com a sua família e comer na mesa? Perguntar se está tudo bem? Para mim isso é simples. E parece que o simples deixou de ser importante. E talvez eu estou aqui hoje só falando o óbvio, mas o óbvio precisa ser falado. O óbvio também precisa ser falado. Se coloca de pé, igreja. O Pai não espera você merecer, Ele espera você voltar. O amor do Pai não depende de onde você esteve, mas de onde você decide ir agora. Eu escrevi aqui: você não foi criado para viver longe, nem para servir sem alegria. Você foi criado para estar no coração do Pai. Ah, queridos, não sou eu quem convenço. Não sou eu quem vai. É o Espírito Santo quem vai tocar no seu coração aí, quem já tocou. É Ele quem vai, talvez, ministrar você. As minhas palavras são só palavras, mas quem vai convencer é Ele. E eu acho que se eu fosse terminar essa noite com uma frase, com uma palavra, eu iria dizer: pare de pedir cabrito. Menos comida no chão, mais comida na mesa. Tem comida na mesa, queridos, não precisam pegar no chão. Não tem necessidade de comer no chão. E eu estou falando espiritualmente. Eu não estou falando do arroz, do feijão, do galeto que a gente comeu meio-dia, Simone. Eu estou falando de espiritualidade, de relação, de repartir, Gabriel, de estender a mão. É disso que eu estou falando. Desta graça que corre ao nosso encontro, Jonas. Desta graça que alcança, que regenera, que refaz, que restaura. Teria tanto para falar, mas as minhas palavras não vão te convencer. É você que tem que abrir o seu coração e entender. E talvez o Espírito Santo vai clarear suas vistas espirituais para você poder enxergar onde você está errando.
E aí sim eu acredito. E aí sim, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Aí sim nós vamos viver um verdadeiro avivamento, que não é vir aqui, pular, saracotear, não. É a gente ter frutos. Sabe? Frutos. Eu me lembro de uma oração que eu fiz há um tempo atrás, em um momento muito difícil da minha vida. Eu não vou ser hipócrita aqui em dizer para vocês que eu nunca errei. Talvez eu tenha errado até mais do que muitos aqui. E eu falo com propriedade para vocês. Não existe sucesso terreno que vai suprir o fracasso espiritual do propósito. O fracasso do propósito. Não existe. Você pode ter tudo. E a minha donação que eu fiz a Deus, eu disse: Deus, a partir de hoje, qualquer coisa que o Senhor quiser me dar, por me tirar do centro da sua vontade, eu não quero. Dói para uma pessoa que tem sonhos orar assim. E talvez muitos de vocês tenham muitos sonhos. E eu acredito que uma simples oração mude todo o cenário da nossa vida. Eu acredito que uma simples oração de um coração verdadeiro, quebrantado, mude. Sabe? Nós somos hoje a geração que tem mais pessoas com problemas psicomáticos, de depressão, de ansiedade, de afobias, de claustrofobias, de todos os tempos. A cada metro quadrado a ciência diz que tem 3 pessoas com algum desses problemas, e a tendência é aumentar, porque a gente está correndo atrás do cabrito, e a gente ainda não tomou o nosso posicionamento. Vocês me perdoem se hoje eu não trouxe aquela palavra que faz a gente chorar, que faz a gente, nossa, meu Deus, a graça me alcançou, mas eu precisava repartir com vocês essa palavra hoje. E eu quero te fazer um convite. Você e a sua casa. Talvez tem gente aqui que a família não está aqui perto, que não está o pai, não está a mãe, talvez nem tenha. Mas eu tenho certeza que aqui dentro tem alguém que você vê como essa referência paterna, materna, está aqui dentro, que já te estendeu a mão em algum momento, que já foi a graça correndo ao teu encontro. Sabe aquele momento que você pensa: agora eu desisto de tudo, para mim acabou. E alguém aqui dentro foi usado como essa graça, correu ao teu encontro, te abraçou e disse: calma, calma, vamos orar junto, calma, eu estou aqui. Ou às vezes nem falou nada, apenas te ouviu. Eu quero fazer uma oração para filhos essa noite, para gente que quer largar o cargo de servo. Talvez não vai mudar nada na tua rotina, vai continuar a mesma coisa. O que você faz na igreja, o que você faz no seu dia a dia, tudo igual, mas a tua mentalidade deixou de ser escrava. Porque nem tudo é ato, é mental, é mentalidade. É mentalidade. Quando eu entendi essa questão de mentalidade, a mesma oferta que eu dava antes, apenas por dar, ou apenas para o meu ego, hoje eu dou com um pensamento de semeadura. Porque é a intenção que muda as coisas. E é isso que eu estou querendo dizer. É a mesma coisa de alguém que pega uma cesta básica, vai lá, pega o celular e tira a selfie. Fez algo bom com uma má intenção, se promover. Não serviu de nada. Do que aquele que pega, vai lá, dá a cesta básica e sai orando, dizendo: Senhor, obrigado pela condição de poder ajudar uma família. Essa igreja, pastor, essa igreja que dá com a mão direita e a esquerda não precisa saber. Essa igreja que vai causar o avivamento. É essa igreja, Gabriel. É essa que vai lá: ei, eu posso te ajudar, é pouco, mas eu consigo.
Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de amizade, de relação, pastor. Eu estou falando de compartilhar. É disso que eu estou falando. Eu deixei um amigo lá em Bagé, é meu amigo ainda, mas estamos distantes, que era maravilhoso ir na casa dele. Não teve a vez, eu acho que talvez eu comi alguns churrascos na casa dele, mas de 100 vezes que eu fui na casa dele, eu via ele fazendo com alegria o mais simples que ele tinha. Eu aprendi a gostar. Talvez tenha alguém que goste aqui de arroz com couve. Aprendi a gostar, sinto falta às vezes, porque eu ia na casa dele, ele cortava uma couve e fazia um arroz com couve para nós comer. Era bom, meu Deus do céu, era o melhor que ele dava. Ele servia aquilo ali com uma alegria grotesca de grande. E é isso, Bruno, que a gente precisa restaurar, essa mentalidade de semear. É o mesmo ato com uma mentalidade diferente. Mentalidade, igreja. Guarde isso na tua cabeça, é mentalidade. E eu quero orar por pessoas hoje aqui, por famílias. Vamos trocar a nossa mentalidade. Às vezes é detalhe. Às vezes é detalhe. Mas eu quero orar por você, eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu acredito muito e vivo e posso falar com propriedade. O Senhor tem para dar para todos nós, e para não ficar faltando, para sobrar. Para sobrar. E se Ele tem para mim, tem para vários irmãos aqui, por que não tem para você que ainda está pedindo? Então mude a sua mentalidade, se posicione como filho, para de ser servo. Se o Senhor ministrou o seu coração de alguma maneira, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero orar, eu quero impor a mão sobre a sua cabeça, e eu acredito que o Senhor vai fazer coisas grandes na vida de vocês.